Normalizar as coisas pode ser o segredo para você conquistar os seus objetivos e até mesmo conquistar sucesso na vida. Pode parecer um pouco confuso e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso e você vai entender melhor. E se você não me conhece, eu sou Marcel Viana, se inscreve no canal porque provavelmente a gente vai falar muita coisa aqui que vai agregar na sua vida. Então, tem muita gente que deseja o sucesso, quer um carro novo, quer uma casa nova, quer uma profissão nova, quer ter sucesso em uma profissão, quer ser reconhecido, mas porém, esses objetivos estão muito distantes, né? Então, quando uma coisa está muito distante, a gente tende a não acreditar muito que aquilo pode acontecer, né? Então, vou te dar um exemplo. Você quer aprender inglês, provavelmente uma das coisas que as pessoas mais querem aqui. Porém, você precisa ter uma imersão naquilo, viver aquilo. E a gente pode pensar que a intensidade distorce o tempo, né? Então, se você resolver estudar 30 minutos por dia, você vai ter um resultado? Claro, todo dia ali 30 minutos por dia, você vai entender algumas coisas, vai falar alguma coisa. Talvez você comece daqui uns 5 anos a entender uns vídeos, né? Porém, se você começa a estudar 4 horas por dia, você já vai diminuir muito esse tempo aí. Então, quem sabe daqui uns 3 anos, uns 4 anos, você já vai estar conseguindo conversar, se desembolar e tudo mais, né? Porém, se você pegar um avião agora e for para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ou para a Inglaterra, e ficar lá pelo menos um mês, 2 meses, você vai voltar aqui com o inglês totalmente diferenciado do que se você tivesse estudado todos esses anos. Então veja, o que mudou aqui? O inglês se normalizou. A pessoa passou a viver aquilo no ambiente dela, entendeu? Então a gente tem essa probabilidade de desenvolver muito mais uma habilidade quando a gente mergulha de cabeça nela e tudo ao nosso redor se normaliza, né? Fica normal, então fica mais acessível, entendeu? Então você começa a acreditar naquilo. Da mesma forma, existe uma pessoa que está acima do peso, ela quer perder o peso, ou então quer ganhar massa muscular. Ela vai conseguir fazer isso num ambiente com pessoas que não estão interessadas nisso e só comem besteira? Que não se exercitam? Provavelmente não. Ela pode até começar a fazer alguma coisa ali, começar a mudar alguma coisa, mas vai chegar uma hora que, a esposa vai trazer uma pizza, ou então o amigo vai trazer uma cerveja, ou então você tá ali naquele treino, fulano, pra que você vai? Vamos ficar aqui, vamos fazer tal coisa. Aí o que acontece? Você não consegue seu resultado. Mas a partir do momento que a família engaja junto com você, todo mundo tá ali se cobrando, o que acontece? O resultado vem, a pessoa emagrece, ganha músculo e muita coisa do tipo, né? A verdade é que você precisa normalizar os seus objetivos ao seu redor. Como você vai fazer isso? Tem muita gente que pensa assim, mas meus objetivos são grandes e o que eu preciso normalizar, às vezes o objetivo da pessoa é ser rico, né? Mas ela vive, de repente, num lugar que não favorece isso, né? Um lugar totalmente caótico, que te impede totalmente. Então, você precisa começar, de alguma forma, fazer imersões nisso, visualizar mais as coisas e tudo mais. Então, você quer, de repente, sucesso? Quer ter abundância, prosperidade? Começa a fazer o seguinte, monta um quadro dos sonhos para você ver os seus objetivos bem claros. Vai, visita o bairro que você quer morar, vai lá, anda por lá, sente a energia do lugar, vai em supermercados do lugar, assim, tira um dia da semana, vai lá, vai, anda pelo bairro, toma um café nos lugares, vai nos supermercados que você queria, que estariam ali perto da onde você mora, veja as pessoas, tente conversar com as pessoas do lugar, escute podcasts de pessoas que já têm resultado, que podem te trazer, agregar alguma coisa, leia livros. Então, com esses fatos aqui, você começa a trazer a normalização do que você quer, né? Então, automaticamente, você começa a emanar energia para o universo vai trazer aquilo de volta. E não é só, de repente, lei da atração ou coisas do tipo, é porque realmente você está aberto àquilo. Então, quando a gente começa a ficar aberto a alguma coisa, a gente tende a aproveitar as oportunidades. Porque o que acontece muito é que, às vezes, a oportunidade passa na nossa frente, só que a gente não consegue agarrar porque não acredita, porque está muito longe. Às vezes, o projeto que vai te levar lá no seu objetivo passou pela sua frente
e você não pegou porque simplesmente você está preso aí na sua cabeça acreditando que aquilo não é possível. Mas a partir do momento que você consegue conviver e absorver e ter essa imersão no novo mundo que você quer, você começa a observar as oportunidades e começa a ver que é muito mais fácil do que você imagina. Isso reflete muito, eu tenho muita história na minha vida sobre isso, porque existia um momento que eu ganhava um salário mínimo e achava aquilo normal, porque as pessoas ao meu redor achavam isso normal. Eu lembro até hoje, lá em 2012, eu recebi uma promoção e de 2012 para 2013 foi um marco assim, na minha vida. Passei a ganhar de 3 dígitos para 4 dígitos no lugar que eu trabalhava, né? E aquilo foi um marco na minha vida, porque numa época que as pessoas ganhavam R$ 600 de salário mínimo, eu estava ganhando um pouco mais de R$ 1.000 ali. Por que que eu achava incrível? Porque muitas pessoas que eu achava assim, nossa, a pessoa tem uma condição um pouco melhor, ganhava um pouquinho mais de 1.000. Tinha umas pessoas que ganhavam um pouco abaixo, então estava ali na média, né? Então eu achava aquilo incrível. Conquistei uma coisa muito incrível aqui. Por quê? Era a medida que eu tinha da normalidade das pessoas ao meu redor. Com o tempo foi passando, e eu lembro também que eu já estava trabalhando na internet e eu tinha um certo valor que eu sempre conseguia todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. E eu decidi fazer algumas coisas diferentes. Então, fiz quadro dos sonhos, comecei a ver muito vídeo de lugares diferentes. Eu descobri o nicho de corretor de imóvel de luxo, comecei a ver aquele monte de casa de luxo, comecei a assistir vídeos dos carros que eu queria, comecei a ir em bairros legais que eu tinha medo de ir e comecei a normalizar aquilo, escutar podcast. Eu não podia ter imersão de conversar com aquelas pessoas, mas eu pensava assim, eles estão conversando entre si, eu estou aqui escutando, né? É como se eu estivesse no lugar só de boa lá, né? Então, qual foi o resultado? Em janeiro daquele ano, o ano virou, em janeiro eu já fui lá e fiz um lançamento que deu um valor 7 vezes maior do que eu normalmente fazia na internet naquela época, né? Tudo porque eu comecei a normalizar as coisas ao meu redor. E eu lembro que também teve uma época que todo mês eu fazia R$ 3.500 por mês na internet. Toda vez, toda vez, toda vez. Aí às vezes eu fazia um lançamento que eu dava um pico de faturamento, né? Mas também não conseguia administrar direito, acabava gastando tudo, né? E tudo porque as pessoas ao meu redor talvez estivessem. Tudo porque eu estava um pouquinho melhor que as pessoas ao meu redor, né? E às vezes eu começava a queimar o dinheiro que eu estava ali, nem sabia por quê. Foi aí que, mais uma vez, quadro dos sonhos, vídeos e tudo mais, aquela coisa toda, e eu comecei a me desafiar um pouco mais, porque eu sempre tive medo de entrar em alguns lugares, porque as pessoas iam pensar assim, porque eu não ia ter dinheiro, aquela coisa toda. Comecei a fazer o seguinte, juntava um dinheiro ali, e uma vez por mês, ia lá no restaurante mais legal, e pagava comida, comia comida, sentia aquele lugar como se eu pertencesse àquele lugar, ia nos bar, continuava indo nos bairros que eu achava legal, andava por esses bairros, andava nessas ruas, tomava café por lá, entrava nos supermercados e tudo mais. Comecei a ver muita coisa de viagens que eu queria fazer. Em um determinado momento, fui lá, juntei dinheiro, fiz uma viagem experimentando o próximo nível, né? Para aumentar até o termostato financeiro. Então eu comecei a experimentar o próximo nível nessa viagem, nos lugares que eu ia. É lógico que eu não saía gastando, me endividando, né? Juntava o dinheiro e ia no lugar para experimentar. Eu juntava o dinheiro e essa viagem foi muito marcante, porque eu experimentei de fato o próximo nível. Por uma semana eu experimentei o próximo nível, vivenciei aquilo, fiquei num lugar diferente, com pessoas diferentes, num lugar diferente, fazendo coisas diferentes e experimentando o próximo nível, porque eu tinha segurança que eu tinha guardado aquele dinheiro ali, eu poderia fazer isso, né? O resultado não poderia ser diferente. A partir de quando eu voltei, comecei a organizar um lançamento, e esse foi o meu lançamento recorde, né? Então, ou foi praticamente 3 vezes o que normalmente já fazia nos lançamentos aí, e cada vez mais a gente vai fazendo isso e vai melhorando. A vida precisa ser assim, precisa ser uma eterna movimentação. Chegou aqui, começa a trabalhar para chegar aqui,
depois começa a trabalhar para chegar aqui e você precisa normalizar as coisas. Então, você precisa sentir que você merece as coisas, que as coisas são alcançáveis, que as coisas são normais. A partir do momento que você começa a ir de encontro a esses lugares, você percebe que as pessoas que estão lá têm às vezes até menos habilidade que você, elas são de carne, são de osso, elas fazem as mesmas coisas, têm as mesmas dificuldades, e você começa a perceber que talvez seja fácil para você também. Então, começa a devorar podcast, livro, quadro do sonho, vai nos bairros que você quer viver, junta o dinheiro, experimenta o novo nível de vez em quando, e você vai ver que os resultados vão começar a vir muito mais, porque eles se tornam plausíveis e muito mais fáceis, tá bom? Gostou desse assunto aqui? Então se inscreve no canal e aproveita para deixar um like. E você está vivendo ou já viveu alguma experiência parecida? Comenta aqui. Muito obrigado por tudo e falou!